O adultério é um sério pecado contra o qual a Bíblia alerta fortemente no Antigo e Novo Testamento. É um dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés e reiterado por Jesus, sendo, portanto, uma ordem universal, explícita e direta. A traição matrimonial é uma atitude ofensiva contra quem se prometeu amor e fidelidade. Por isso, é totalmente condenada por Deus. É um ato bastante grave, muito embora o adúltero sempre tente ocultar o que faz. Veja agora o que a Bíblia nos diz sobre isso. Deixo aqui alguns versos bíblicos que nos orientam sobre os perigos do adultério na Bíblia. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14, diz: Não adulterarás. No livro de Jó, capítulo 24, verso 15, diz: Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No livro de Levítico, capítulo 20, verso 10, diz: Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. No livro de Marcos, capítulo 7, verso 21, diz: Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 27 e 29 também diz: Vocês ouviram o que foi dito: Não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, diz: O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz: Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10 também diz: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 11, também diz: Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. No livro de Provérbios, capítulo 6, verso 27 ao 29, diz: Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. No livro de Provérbios, capítulo 2, verso 18 e 19, diz: A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. No livro de Provérbios, capítulo 5, verso 3 ao 6, diz: Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. No livro de Provérbios, capítulo 5, verso 8 ao 14, diz: Fique longe dessa mulher,
Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastado. Você dirá: como odiei a disciplina? Como o meu coração rejeitou a repreensão? Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Provérbios, capítulo 6, verso 32 ao 35 diz: Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Provérbios, capítulo 22, verso 14 diz: A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Mateus, capítulo 19, verso 9 diz: Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Romanos, capítulo 7, verso 3 também diz: Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. 2 Pedro, capítulo 2, verso 14 diz: Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos. Podemos ver que o adultério é considerado um pecado em todas as religiões. A Bíblia decreta a sentença de morte para ambos os adúlteros. Neste caso, tanto o homem quanto a mulher é considerado adúlteros, mesmo que eles não sejam casados. A traição é um momento doloroso, não só aquela que o marido ou a esposa comete, mas que nossos parentes e amigos fazem, traindo anos de confiança que tínhamos. Esses fatos acabam gerando inimizades que às vezes nunca são resolvidas entre as pessoas. Quando ocorre uma traição entre um casal, o relacionamento fica muito difícil e corre sim o risco de separação. Mas, se o seu desejo é entrar no reino de Deus, você precisa priorizar a sua família. Busque a ajuda de Deus através da oração, porque Deus é fiel e justo para lhe dar a vitória. Amém?